Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a paz. Olha aqui, eu não sei se tá indo. Mas tá indo. Tudo bem, queridos? Graças a Deus. Deus abençoe tua vida. Seja bem-vindo aí. Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja sobre ti. Você que já entrou, você que tá entrando, tá frio, né? Uau, tá frio. Hoje nós estamos dando início à nossa imersão, né? Hoje é quinta-feira, é um dia muito abençoado. E a imersão, isso filho, papai Tadeu, né? Tô aqui falando com você, mas ele tá aqui na minha frente. Mas é muito bom, é muito bom. Primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês, pedir para que vocês que estão chegando aí compartilhem, né? Paz Dani, compartilhe nos grupos do Zap, da sua família, chama todo mundo, dispara. Teremos um tempo de ensino, um tempo de instrução da palavra de Deus. Eu estou falando com vocês, estou até compartilhando agora. E aí você chama todo mundo para estar junto, para que juntos possamos desfrutar desse tempo. Esse tempo de graça, né? Graça, porque é muito bom estarmos em família. Opa, já foi, só mais um, ó. Isso. Já mandei para os grupos aqui, que eu sempre mando. Então estou incentivando você a poder participar, para poder estar conosco nessa jornada. Enquanto você está aí, está entrando, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar num livro muito conhecido. Deixa eu me ajeitar aqui. Paz, Vani. Paz, Dani. Deus abençoe. Hoje nós estaremos trabalhando, né, num livro muito conhecido, mas que tem uma mensagem muito forte para a gente nesse tempo. Mas antes eu gostaria de orar com você e dar alguns avisos. Primeiro deixa eu dar os avisos. Nós temos a nossa programação para esse final de semana. Amanhã, sexta-feira, né? Paz, Glad, Deus abençoe tua vida, minha amada. Amanhã, sexta-feira, nós teremos a oficina das mulheres. Amanhã não tem ação social, porque a ação social foi semana passada. Paz, Kátia Monteiro, um beijo pra ti. Manda abraço pra Fernandão, tá? Amo vocês. Então amanhã nós temos a nossa oficina a partir das 14 horas. Teremos também amanhã os adolescentes, que são os adquiridos amanhã, a célula dos adolescentes. E teremos também, Paz Patrícia, Deus abençoe, minha irmã, saudade de você, manda abraço pra Cadu. E Deus abençoe. E teremos também o curso Casados para Sempre amanhã, né? Que já está na sua reta final, que mês que vem, em junho, já é a formatura, mas todos serão convidados. Avisado nosso sábado nós temos de manhã a programação com as relações públicas. Isso. De manhã nós temos uma programação com as nossas relações públicas, com Vani e Gladys. Vai ser um período de oração, período de instrução. Eu quero incentivar você que, mesmo não sendo relações públicas, você pode participar. Mas só te peço para você entrar em contato com o Vani, entrar em contato com o Gladys antes, para poder alinhar, porque vai ser um café da manhã. Nós estaremos recebendo um homem de Deus, pastor Aio, e vai estar trazendo uma mensagem para as relações públicas e também para todos aqueles que puderem participar. Mas eu peço, não vão sem avisar, conversa com o Gladys, conversa com o Vani, pede orientação, que vai ser uma bênção no sábado. Isso é sábado, 9 horas da manhã. No sábado, às 16 horas, atenção, professores da Escola Bíblica Dominical. Com certeza, a irmã Patrícia e a irmã Silene já começou a mandar no privado e até no grupo da Escola Bíblica, para poder lembrar os professores do compromisso que teremos sábado. Sábado, 16 horas, é a capacitação da Escola Bíblica Dominical. Capacitação da Escola Bíblica, que teremos com a nossa pastora Rosângela Maia. Pastora Rosângela Maia. A primeira capacitação foi com a pastora Kátia. Essa agora vai ser a pastora Rosângela Maia,
que vai estar dando continuidade somente para os professores, né? E aí você vai perguntar assim, poxa pastor, por que eu não posso participar? A capacitação é para os professores, a fim de que os professores que lecionam lá na nossa casa, eles recebam novas ferramentas, novas estratégias em Deus, para que possa não fazer uma aula animada, não fazer uma aula cheia de guerre-guerre, mas que possa produzir da melhor forma possível para Deus. Uma aula, sempre as aulas dominicais são fundamentadas na palavra, sempre fundamentadas na palavra. Então nós pedimos essa capacitação, estamos realizando de tempos em tempos, a fim de impulsionar os professores a buscarem mais, a mergulharem mais, tanto na instrução espiritual quanto na instrução material, para que possa produzir o melhor para Deus, sempre para Deus em primeiro lugar. Amém? E domingo é o nosso culto de celebração e a nossa Santa Ceia domingo. Domingo é domingo não é Santa Ceia, Jesus é o frio. Domingo não é Santa Ceia foi domingo passado. Domingo é o culto de celebração, amém? Eu quero avisar para os irmãos, agradecer muito, eu vou agradecer agora e também no final as orações. Aqueles irmãos que estiveram orando pela vida do meu pai, né? Meu pai esteve conosco lá na igreja terça-feira, ele fez uma cirurgia, graças a Deus foi um sucesso, para a glorificação do nome do Senhor, ele já está de alta, ele está no período de recuperação, e a igreja do Senhor segue caminhando, e Deus sabe de todas as coisas, amém? Quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia, nós vamos orar para dar início à imersão. Senhor, consagramos a Ti esse momento, esse tempo, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa mente, nos dê revelação, nos dê instrução. Ó Pai, abençoa famílias, pessoas que ainda estão trabalhando, ou pessoas que ainda não puderam estar conectadas, mas que verão em outro momento. Que essa palavra sirva de instrução, sirva também para nutrir, fortalecer, dar direcionamento, porque tudo passa pela Tua palavra. Fala conosco agora, Pai, e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, abre a sua Bíblia no livro de Josué. Isso. Vai lá em Josué capítulo 14. Vou te dar a dica, em você que está procurando. Eu não sei onde fica Josué. Fica calmo. Fica calmo. Josué fica no Velho Testamento. Vem de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Opa! Josué. Josué capítulo 14. Abre lá, por favor. Agradecer o culto de domingo, foi um culto muito abençoado para a glorificação do nome do Eterno, né? E Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas, ainda que os nossos olhos não veem, querido. O que tem de testemunho, as pessoas comentando que foram abençoadas, pessoas que receberam direcionamento, mas o culto de terça-feira também foi uma bênção. Pastor Márcio trouxe uma palavra de Deus terça-feira. Você que não está indo terça-feira, você está perdendo a oportunidade de receber uma porção de Deus. Eu quero incentivar você aí, você está ouvindo? Até o meu filho está aqui, ó. A gente está fazendo culto, ele está em 220, o mais novo, né? Mas já ele está ligado, Mas é assim, faz parte do processo. Diz assim a palavra de Deus, acompanha comigo aí, dependendo da sua versão. Pai Serginho, Deus te abençoe, conversei com o Serginho hoje. Vou lembrar, falei para Serginho, e vou falar para você, tem o Fernandão que tá aí também, tá? E eu vou falar para você que é homem que está assistindo essa live. Nós teremos dia 28 a nossa primeira caminhada dos homens, só macho alfa, tá? As irmãs é o clube do bolinha, as irmãs não vão. Então quero incentivar, falei para Serginho hoje. Serginho, prepare o seu tênis. Vamos dar aquela caminhada sábado, dia 28, na praia. Após a nossa caminhada, vamos queimar aquela carne. Aí ele falou assim, ele até brincou, pastor, mas vamos cair na carne. Essa carne é consagrada, essa carne é abençoada. Nós vamos ter um tempo de comunhão, um tempo de qualidade. A palavra fala sobre isso. Dia 28. Você que ainda não deu o seu nome para o pastor Jorge, manda um zap para o pastor Jorge. Tá? Você tem o zap dele que eu sei. Dá o seu nome, confirma a sua presença, para a gente poder fazer o levantamento de quanto de carne nós iremos precisar.
Tá? Quando a gente fala carne, engloba tudo: carne, linguiça, frango, costela, tudo que vai ser preciso para a gente poder fazer esse churrasco no sábado, dia 28, na caminhada dos homens. Diz assim a palavra de Deus, tá? Vamos lá, acompanha comigo. Eu tinha, a partir do verso 7, tá? Aqui fala sobre quando Caleb recebe Hebron. Diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, Jesus, o óculos faz uma falta, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes. Pega isso. Herança perpétua para você e para os seus descendentes. Vou falar mais uma vez. Herança perpétua para você e para os seus descendentes. Dando continuidade. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele me disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa daquela ocasião que o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Senhor, foi a tua palavra. Entra com bênção, entra com graça, ministra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, lindos do Senhor, pedra preciosa do Senhor. Eu rascunhei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite. Algo que provavelmente você já ouviu. Você já ouviu falar da história de Caleb, né? Então, quando você ouve falar sobre a história de Caleb, você já imagina assim: poxa, essa vai ser, o pastor vai estar pregando sobre Caleb. Eu já sei, eu quero que Caleb tomou posse da terra, Caleb entrou na terra prometida. Isso eu já sei, eu vou falar para você. Eu também já sei isso, mas não é sobre isso que nós falaremos hoje. Nós falaremos hoje sobre o que nos inspira em Caleb, e que Caleb ele foi habilitado a abençoar. Entenda isso que eu quero falar para você agora. Todos nós somos abençoados, tá? Aí onde você está, diga amém. Todos nós somos abençoados por Deus. E todos nós temos a possibilidade, a graça de sermos também abençoadores. Mas nem todo abençoador está habilitado a abençoar. Eu vou repetir, porque é mais do que didático. Nem todo abençoador está habilitado a abençoar. Quando a gente fala sobre isso, tá, aí você pode pensar assim: poxa, pastor, se eu sou abençoado, se eu posso abençoar, então eu estou habilitado a abençoar? Não. Querido, você é abençoado, nós temos a graça para abençoar, mas nem todos estão habilitados para abençoar pessoas, famílias, nações, terras, utensílios, bens móveis ou imóveis. Eu quero que você entenda aqui que essa palavra nos traz uma revelação linda, não só de quem foi Caleb, mas da graça e que ele tinha e daquilo que lhe foi imposto, daquilo que ele foi habilitado a fazer. Eu quero que você entenda
que Caleb era filho de Jefoné, e Jefoné ele não era um israelita. Ele era assim do povo quenezeu, como está lá no livro de Números e está lá em Gênesis 15, 19. Mas o pai de Caleb não era um israelita. Mas em algum momento, Caleb, ele caiu nas graças do Espírito Santo de Deus. E ele caiu das graças do Espírito Santo de Deus por quê? Porque ele nos inspira a questão do posicionamento dele. É muito importante que você entenda o posicionamento. Quero falar para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô, para você que é avó, para você que é negro, é branco, é rico, é pobre, é gordo ou magro, vai para todo mundo agora. Vou falar para você. Não me adianta ter um título se eu não me posiciono como filho. Porque o título não vai te levar o lugar aonde a paternidade de Deus irá te levar. Então eu quero que você entenda que quando você entende que você é filho de Deus, quando você aceita e se posiciona como filho de Deus, você entende que por maior que seja a prova, por maior que seja a luta, você está ali mantendo a sua posição, e quando você mantém a sua posição de filho, eu vou repetir para que fique bem claro para você que está ouvindo essa live ou você que vai ver posteriormente. Quando você se posiciona quando você mantém a sua posição de filho de Deus, o sobrenatural não só acontece, mas você se torna habilitado a se transformar em um abençoador. Então entenda. Tudo começou quando Deus instrui Moisés. Moisés levanta 12 espias, você já sabe essa história. E desses 12, no retorno, eles passaram 40 dias espiando a terra prometida. E no retorno, 10 deram um relatório totalmente contrário. Não é essa terra que Deus tem. Não é uma terra difícil, é uma terra árdua, não é um local de muito gigante, tem muito empecilho. Sabe aquelas pessoas que quando olha para aquela situação, ela começa a ver o lado ruim, aquelas pessoas negativistas, sabe, querido? E é muito ruim você conviver com pessoas negativistas, você conviver com pessoas pessimistas. E é muito ruim você caminhar com esse tipo de pessoa. Porque quando você caminha com pessoas pessimistas, você acaba absorvendo alguma coisa. Aonde eu estou falando? Quero falar com homens e mulheres de Deus. Não importa com quem você caminhe, mas todo aquele com quem você caminha, você acaba no reino espiritual absorvendo coisas. Você acaba atraindo coisas para a sua natureza, para a sua casa, para o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que estão nessas pessoas. Então 10 pessoas trouxeram um relatório contrário. Josué e Caleb, eles bateram o pé porque eles mantinham a posição. Então eu entendo aqui que ele tinha Caleb. Eu não vou me ater a Josué, eu vou falar de Caleb. Caleb, ele era um homem fantástico. Um homem tão fantástico que ele olhou a terra, sabe, queridos? Ele viu gigantes na terra. Por que eu estou falando de gigantes? Porque no final do capítulo que lemos, você vai ler que essa terra que Caleb tomou posse, a terra de Hebrão, era uma terra de Enaque. Dependendo da sua versão, fala de Enaquins, né? Enaque era uma raça de gigantes. Eles eram chamados de gigantes também pela sua estatura e também pela sua força física. Deuteronômio capítulo 2, verso 10 fala sobre isso, né? Sobre os filhos de Anak, que também está lá em Números capítulo 13. Então a Bíblia fala sobre isso, que Enaque, os filhos de Enaque, eles trouxeram terror aos israelitas. Então eu estou falando de terror, querido. Eu não estou falando, deixa eu só ajeitar aqui mais uma vez. Eu estou falando de terror que eles trouxeram para os israelitas. Eu não estou falando que eles trouxeram somente um medinho, não. Eles trouxeram terror. Não só pelo seu tamanho, não só pela sua estatura, pelo seu biofísico, mas por tudo aquilo que eles faziam na terra.
Então eles trouxeram terror para os israelitas. Só que mesmo assim, Caleb olha para essa terra e fala: eu quero essa terra. Sabe, aí eu vejo o coração desse homem. Não só o coração, eu vejo a fé desse homem. Que fala-se muito de muito de B, de A, de C, mas às vezes são pessoas que têm, a Bíblia não fala muito, mas o suficiente para que nós tenhamos um aprendizado, porque era uma terra de gigante, era uma terra difícil aos olhos naturais. Era uma terra que teria que ter muita guerra, muita guerra. E aí eu vejo Caleb falar: não, é difícil, tem gigante, tem guerra, mas eu, Josué, quero essa terra para mim. O que eu aprendo aqui? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Caleb tinha fé. E aí você vai se perguntar: mas o que a fé tem a ver com o que você está falando? Tem tudo a ver. Porque quando eu tenho fé, a minha fé, ela me permite resistir o tempo. Porque o tempo é inimigo da paixão. Só que o tempo não é só o inimigo da paixão. O tempo também é uma ferramenta de Deus na vida do homem. Vou repetir, porque é mais do que didático. O tempo não é só inimigo da paixão, mas o tempo também é uma das ferramentas de Deus para formar caráter, maturidade, crescimento, experiência na vida do homem. Porque Caleb recebeu a promessa, ele tinha 45 anos depois. Olha só, querido, quantas décadas depois? 4 décadas depois, Pasmira, Juliana Lima, Deus abençoe tua vida, minha amada. Manda abraço para Giovana, para Wellington, tá? Para Joãozinho, para essa família linda que amamos. Então entenda, 4 décadas depois foi quando Caleb foi receber a promessa. Às vezes nós vivemos hoje num tempo, na sociedade, que ela quer tudo para ontem. Você chega num restaurante e você pede um prato. Se o prato é feito na hora, 5 minutos, você já está reclamando: ué, cadê o prato? Você vai no mercado, ou você vai na fila de um banco, e você reclama porque a caixa está demorando. Por quê? Porque nós vivemos num tempo do imediatismo. E achamos que Deus, ele trabalha de acordo com o tempo que vivemos. Está errado. A palavra do Senhor vai falar que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O relógio de Deus, ele não bate de acordo com o nosso relógio. Então, quantas décadas Caleb aguardou? 4 décadas. 4 décadas aguardando o cumprimento de uma promessa. E a fé dele resistiu o tempo. Às vezes nós estamos aguardando alguns meses, alguns anos, e já esmurecemos. Eu quero falar para você que nos assiste aí, ó. Quero falar para você, crente, não permita que o tempo apague a promessa de Deus na sua vida. Não permita que o tempo apague a promessa de Deus na sua vida. Se Deus prometeu que você vai casar, você vai casar. Se Deus prometeu que você vai comprar, você vai comprar. Se Deus prometeu que você vai vender, você vai vender. Se Deus prometeu que você vai ser curado, você vai ser curado. Se Deus prometeu que essa dor, Ele vai tratar dessa dor, e essa ferida vai ser arrancada da sua vida, Ele vai arrancar essa dor, Ele vai arrancar essa ferida da sua vida, mas não no teu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dEle, da forma dEle, do jeito dEle, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pai Shirley, amamos você, abençoada. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Eu preciso entender aqui que por mais que naturalmente o tempo seja inimigo da paixão, Caleb nos dá uma aula. Essas 4 décadas que ele levou aguardando, o tempo para ele não apagou a paixão, mas o tempo para ele foi um instrumento de Deus para moldar a fé dele. Tá me ouvindo aí, querido? Esse tempo que você tem promessa de Deus, não do homem. Cuidado.
O homem promete aquilo que você quer ouvir. Agora Deus te promete aquilo que você precisa receber. Enquanto Caleb, enquanto eu e você, vou me incluir, quantas vezes nós questionamos: Deus, aonde o Senhor está que o Senhor não está vendo isso? Quantas vezes nós paramos e falamos assim: Senhor, apressa-te, ó Deus, apressa-te, ó Deus. Com Caleb eu tenho uma lição de maturidade. Caleb, ele entendeu que o tempo de espera para ele serviu, foi um tempo onde Deus estava moldando a vida de Caleb. O tempo de espera na vida de Caleb para receber, para entrar em Hebrom, foi um tempo onde Deus estava aperfeiçoando a vida de Caleb. Entenda isso. O tempo para a ferida curar no teu coração não é um tempo para você jogar tudo pro alto e abandonar Deus, sair da igreja. O tempo que Deus te prometeu e ainda não aconteceu, não é um tempo para você cobrar de Deus como se Deus fosse esquecer de você, não. É um tempo que Deus está te moldando, é um tempo que Deus está te aperfeiçoando, porque se as coisas ainda não aconteceram, é porque nós não estamos preparados ainda para receber. Ei, Jesus. 4 décadas, pouco mais de 4 décadas, Caleb teve que aguardar, porque ele não estava preparado para receber naquele momento. Paz, Mandinha, Deus abençoe, minha amada. Caleb, ele não estava preparado. E às vezes, quando nós recebemos uma promessa, achamos que estamos prontos para tomar posse daquela promessa. Querido, o tempo, ele também traz maturidade. Porque quem não aprendeu as lições da vida, né? Quem não aprendeu as lições da vida geradas pelo tempo, nunca vai poder influenciar, nunca vai poder se tornar uma referência para as pessoas. Não vai. Caleb aqui nos dá uma instrução que ele entendeu o tempo, ele olhava como o tempo como um relógio. Vou conjecturar. Ele olhava para o tempo não cobrando de Deus, mas ele entendia que o tempo era para ele um momento de maturidade, uma questão de aperfeiçoamento. Deus estava moldando a vida de Caleb. Eu quero falar para você aí, Deus está moldando a sua vida. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu das feridas. Ele não esqueceu, ele não vai chegar atrasado. Ele não esqueceu da promessa, ele não esqueceu da tua cura. Ele não esqueceu da porta que ele prometeu abrir para você. Tudo ele vai fazer, mas primeiro ele está te moldando. Porque se ele abrir agora, você não está preparado para se manter na posição certa quando ele abrir. Porque quando Deus abriu a porta para Caleb, Caleb ele não só tomou posse da porta, mas ele se manteve posicionado naquela porta. Pô, pastor, como assim? Tá errado? Não tá errado. Não tá errado não, vou te provar biblicamente. Eu falei no início, o que tinha em Hebrom? Enaquins, gigantes. O que Caleb fez? Recebi a minha promessa, recebi a minha terra. Caleb, ele não murmurou, ele não questionou pela terra que ele recebeu. E aí ele começa a dar aula, hein? E ele começa a passar isso para a geração. Em outro momento nós falaremos sobre isso. Caleb, ele não reclamou da terra que ele escolheu. Caleb, ele não reclamou de ter paz, Manelzinho. Caleb, ele não reclamou de ter gigantes naquela terra. Ele falou, essa terra que eu quero. Por quê? Caleb entendeu que o tempo gerou para ele maturidade. O tempo não gerou amnésia. O tempo para Caleb não gerou esquecimento. O tempo gerou o quê? Aperfeiçoamento, gerou maturidade para Caleb. O que Caleb lembrou? Poxa, o Deus que abriu o mar vermelho. Ei, eu estava ali. O Deus que me tirou das pragas do Egito. Opa, eu estava ali.
O Deus que andava, a nuvem tinha, a coluna de fogo tinha pelo deserto, o Deus que mandou as codornizes, o Deus que mandou o maná, o Deus que, enquanto Moisés estava com o braço erguido, o povo estava ganhando, e aí o braço se cansava, Deus levantou Arão, e o mesmo Deus que operou no passado, Ele está comigo hoje, Ele está comigo hoje. Então não importa se tem gigante naquela terra, essa terra é minha, e essa terra eu vou tomar posse e vou possuir. Pega essa palavra para a tua vida aí, meu amado. Lindão, lindona, pega essa palavra no teu espírito. Não importa a dificuldade, não importa se o teu chefe está fazendo um jogo duro, não importa se te mandaram embora, não importa se você recebeu uma notificação judicial, não importa se simplesmente os credores estão batendo na tua porta, o mesmo Deus que livrou você do laço do passarinheiro, que te livrou da morte, Ele está contigo até hoje. O Senhor é o meu pastor. Em nada me faltará. O mesmo Deus que chegou, endureceu o coração de Faraó e abriu o mar vermelho para o povo passar seco, é o mesmo Deus que chegou para Caleb e falou assim, ei, fica tranquilo. O tempo não vai gerar para você esquecimento e o tempo não vai gerar para você amnésia. O tempo que você está aguardando vai gerar em você aperfeiçoamento. Então pega essa palavra, pega essa chave para a tua vida, porque muitas coisas serão ativadas na tua casa se você tomar posse dessa palavra. Esse tempo que você está aguardando, a salvação do teu marido, a salvação dos seus filhos, está gerando em você um tempo de aperfeiçoamento. Deus vai fazer as coisas acontecerem no tempo certo, da forma certa, e o nome do Senhor sempre será glorificado. Aleluia. Dando continuidade. E aqui eu entendo também uma outra coisa. Essa fé que Caleb tinha, aleluia, que o tempo não apagou, ele manteve essa fé com vigor. Ele manteve essa fé acesa. Sabe, querido, às vezes a nossa fé só está ativada quando está tudo bem. Eu vou melhorar para você. Às vezes, a nossa fé só é ativada quando nós estamos vendo as coisas acontecerem. Pegou. Fala que você pegou. Fala que essa aí agora bateu igual Bezetacil, querido. Bezetacil é aquela que dói, mas abençoa, cura. Às vezes a nossa fé ela só está viva, só está queimando quando a gente está vendo as coisas acontecerem. Caleb nos mostra que ele soube conservar a fé durante 45 anos no deserto. Esse deserto que você está passando, conserva a tua fé. Conserva a tua fé viva, ativa. Esse momento, esse vale que você está passando, conserva a tua fé viva nesse vale. Conserve a tua fé ativa nesse deserto. Conserve, porque Deus preparou o momento certo para Caleb tomar posse da sua herança. Tanto que 45 anos depois eu vejo Caleb declarar da seguinte forma, que ele estava com o mesmo vigor de quando ele recebeu a promessa. Sabe, querido, o que eu aprendo aqui? Você recebeu a promessa no dia tal. Quando você recebeu o cumprimento da promessa, em algum momento você toma posse e se espelha nisso. Você vai estar como Caleb. Eu estou forte, eu estou com vigor, eu estou com ânimo. Não, eu não vou permitir que o tempo da espera abale a minha estrutura física. Eu não vou permitir que o tempo da espera abale a minha estrutura emocional, porque eu estou conservando a fé. Pastor, como é que eu faço para conservar a fé? É a música da Cassiane. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Vai, Cassiane! Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Pega a palavra do Senhor, esconde no coração. Isso te fará. Isso nos fará, porque isso aplica para a minha vida também. Isso nos fará conservar a nossa fé ativa.
vigorosa, queimando, trazendo a palavra para o nosso coração. Sabe, queridos, mas para que isso ocorresse, tem uma característica aqui que eu aprendo também com Caleb, que eu quero compartilhar com você. Para que Caleb conservasse a fé vigorosa, ativa em seu coração durante essas décadas todas aguardando, ele tinha que ter um coração ensinável. Duro isso, né? Pegou a irmã Patrícia? Aí, ó, Paulo Dominical. Coração ensinável. Aí você vai falar assim, poxa, como assim um coração ensinável? O homem de Deus, a mulher de Deus que tem um coração ensinável, ele é temente. Abra sua Bíblia em Números 14, 24. Vem comigo. Números 14, 24. Tinha até um programa, né? Vem comigo. Números 14, 24. Aquele homem de Deus e mulher de Deus que tem um coração ensinável, ele é temente à palavra do Senhor. Números 14, 24 vai dizer assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu, o Senhor está falando, o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a herança. Um coração ensinável é temente. Por quê? Nessa passagem de Números, vai relatar a história dos espias. Aquela história que eu falei no início, aonde Deus ele ficou tão chateado, mas tão chateado com o posicionamento do povo, que o povo começou a questionar Moisés. Automaticamente, quando eu questiono o ungido do Senhor, eu questiono a escolha de Deus. Então Deus ele queria exterminar, em Números 14, todo o povo, e a partir de Moisés começar uma nova geração, a partir de Moisés começar um novo ciclo, um novo tempo, uma nova estação, e Moisés pôs-se a orar pedindo a Deus misericórdia. Só que aí Deus fala assim, olha, vocês não entrarão na terra prometida. Tinham 12. Para 10 ele fala, vocês, a sua geração, as suas famílias, vocês não entrarão na terra prometida, mas a Caleb, que tem um coração ensinável e é temente, porque ele ficou... o que significa um coração ensinável e temente? Quando eu vou falar para você que se achava em nome de Jesus. Um coração ensinável é aquilo que é quando eu guardo a palavra do dono da promessa. Às vezes a gente só foca na promessa e se esquece daquele que nos prometeu. Ai, Jesus. Às vezes, nós focamos na promessa e nos esquecemos daquele que nos prometeu. Por que isso? Porque, às vezes, quando a gente foca só na promessa, eu esqueço que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Eu esqueço que aquele que me prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Então, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Quando eu foco na promessa e não no dono da promessa, eu esqueço que o dono da promessa não precisa de apoio, não precisa de matéria-prima, não precisa de autorização de ninguém para fazer. Porque do nada ele fez tudo. Quando Deus chegou e falou para o mundo não tinha nada, ele falou, haja, as coisas aconteceram. Então Caleb tinha um coração ensinável e temente, ao ponto que Deus olhou para ele e falou assim, ó, nele há um outro espírito. O que significa esse outro espírito? Esse espírito que havia de diferente em Caleb, de Números 14, 24. É o Espírito de Deus que já pairava sobre a vida de Caleb. Porque só quem tem o Espírito de Deus ativado na sua vida não tem medo de obstáculo, não tem medo de desafio, ele não retrocede quando vê um gigante. Então Caleb, ele tinha um coração ensinável e era um homem temente, porque nele havia um outro espírito. E quando esse outro espírito que Números 14, 24 fala, é o Espírito de Deus, porque quando eu tenho o Espírito de Deus, eu não temo, para mim não tem obstáculo. O obstáculo não vai me fazer parar. Nenhum desafio vai me fazer parar. Por maior que seja o gigante, eu tenho uma promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Querido, eu quero falar com você que está assistindo essa live aí. Não importa o desafio, você vai prosperar no seu trabalho.
não importa o obstáculo, não importa o que tiraram da tua vida, o Espírito Consolador, ele vai restaurar a tua família, hein? Anota o dia, a hora de hoje. O Espírito Consolador, ele vai restaurar a tua casa. E em nome de Jesus, você e a sua casa viverão sonhos que você nem projetava para a tua vida. Porque Deus, ele não erra. Deus, ele não erra, ele trabalha o Deus a quem nós servimos é Deus de detalhes. E quando eu olho para a terra, quando eu olho para as promessas e me deparo com gigantes, me deparo não só com Golias, eu me deparo com Enaquins, ou dependendo da sua versão, me deparo com Anaquins. Por maior que seja o gigante, talvez para você um dos gigantes é a solidão. Talvez para você um dos gigantes é a depressão. Talvez para você um dos gigantes seja o desemprego, seja a falta de credibilidade, a falta de apoio. Eu quero falar para você, olha para esse gigante e fala, você pode ser grande, mas o Deus a quem eu sirvo é maior. O Deus que me trouxe até aqui é maior. O Deus que me livrou da morte, o Deus que preservou a minha vida e a minha família é maior. Nenhum gigante, nenhum obstáculo vai te fazer parar. Não importa a tua idade, não importa a tua condição física atual, não importa a tua igreja, não importa a doutrina, não importa o pastor ou a pastora, o que importa é que nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade, nenhum gigante vai te fazer parar. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Ei, Jesus, vai se cumprir. Vai se cumprir. Pastor, o que o senhor aprende com... Que isso, pastor? O senhor aprende isso com Caleb? Aprendo também, porque Caleb, conforme eu falei, Caleb, ele se... Arrascou aqui para vocês. Caleb, ele não conhecia apenas as promessas. Ele conhecia o Deus que prometeu. Para que eu possa tomar posse dessa verdade. Para que eu possa aplicar essa verdade. Paz, Fátima Dantas. Pai, Tia Solange, coisa linda. Beijo para a senhora. Para que eu possa tomar posse dessa palavra, não basta eu conhecer a promessa. Eu preciso conhecer o dom da promessa. E a Bíblia fala que o povo perece por falta de o quê? Conhecimento. O povo não perece por falta de promessa. O povo não perece por falta de cura. O povo não perece por falta de oportunidade. O povo perece por falta de conhecimento. Porque quando eu conheço não apenas as promessas, mas quando eu conheço quem me prometeu, tudo muda na minha vida. Minha vida jamais será a mesma. Caleb, ele não conhecia só as promessas, ele conhecia o dom da promessa. E por ele ter conhecido o dono da promessa, ele tinha a convicção que por maior que fosse o gigante, e o gigante, querido, era de 2 e 3 metros para cima, tá? 3 metros para cima. Por maior que fosse o gigante, habitasse ali naquela terra, né? Por mais conhecido que os inimigos fossem, ele olhava e falava assim, não, o mesmo Deus, o Deus que fez no passado, ele pode fazer de novo. Porque ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe, eu preciso conhecer isso, porque às vezes você que está assistindo essa live, o que você precisa não é de um afago. O que você precisa não é ficar pulando de galho em galho, procurando profeta, eu quero ouvir Deus. Não. O que você precisa é conhecer a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse vício, esse ciclo aí, não é falta de igreja, não é falta de apoio, não é falta de oração. É falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem que conhecer a Deus, Sabe por quê? Eu entendo aqui que Caleb, ele viu Deus agir em seu favor. Ele viu. E como ele tinha um espírito diferente dos outros, aqueles outros 10 também viram. Mas como Caleb tinha um espírito diferente, um coração ensinável e temente, como Caleb tinha um espírito diferente, ele cria, não só nas promessas, mas ele cria no dono da promessa. E aí quando eu creio no dono da promessa, automaticamente gera motivação correta. Okay? Outra coisa que eu aprendo, quando eu creio no dono da promessa, automaticamente gera no meu coração, coração é sede do, coração é terra que o homem não pisa, tá? Gera no meu coração, gera na minha alma, que é a sede dos sentimentos e sensações, motivações corretas. Quais motivações
corretas são essas? Eu até rascunhei algumas coisas aqui para vocês. Quando eu falo de motivação correta, é porque há pessoas que começam muito bem na vida cristã, começam com um coração humilde, começam com um coração quebrantado, um coração cheio de temor ao Senhor, mas com o passar do tempo, devido às circunstâncias adversas, devido às pauladas da vida, a motivação vai mudando. Aí, por exemplo, eu começo a perder o chamado primeiro amor. Por quê? Porque às vezes não me permito ser ensinado. Meu coração fica tão duro que eu acho que eu sei tudo. Não, já sei tudo. Eu vou para a igreja disposto só para bater um ponto. Não vou para a igreja... Poxa, não importa se hoje a palavra for Salmo 23. Não importa se eu já conheço o Salmo 23 de ponta a ponta. Já conheço, não importa. Mas é o Salmo 23, Senhor. O Senhor vai falar comigo coisa nova hoje. É coisa nova que o Senhor vai falar para mim hoje. Ou seja, a pessoa perde essa motivação. Por quê? Devido às circunstâncias adversas. O passar do tempo, a motivação vai mudando. Por quê? Aquilo que eu falei no início. Para uns, o tempo é inimigo da paixão. Para outros, o tempo gera aperfeiçoamento. Gera maturidade. Amém? Tá entendendo? E outra coisa, quando eu tenho a motivação certa, tá? Eu rascunhei isso aqui, tô lendo aqui, eu vou falar para vocês. Quando eu tô motivado da forma certa, e aí eu vou falar, qual é a motivação certa? É a motivação pela palavra. Atos 17 vai dizer que nele existimos, que nele vivemos e que nele nos movemos. Nos movemos. Atos 17, quando eu estou motivado pela palavra, quando eu me movo pela palavra, eu entendo que eu preciso ser abençoado pelo nosso líder para depois receber a bênção. Eu vou repetir. Aí, irmã Patrícia, pega essa chave aí para a escola bíblica dominical. Essa é forte agora, hein? Quando eu estou motivado pela palavra, porque Atos 17 diz que eu me movo pela palavra, eu vivo pela palavra, eu existo pela palavra. Quando eu estou motivado pela palavra de Deus, eu entendo que eu preciso ser abençoado pelo líder espiritual antes de receber a bênção, antes de receber a herança, antes de receber a promessa. Eu sou abençoado pelo líder, pelo sacerdote, pelo pastor, pelo líder que foi levantado por Deus. Aí você vai falar assim, pô pastor, me prova isso biblicamente. Agora, Josué capítulo 14, abre a sua Bíblia aí de novo, Josué 14. Estamos trabalhando direto em Josué. Josué 14, verso 13 e 14. Então, Josué 14, verso 13 e 14. Então Josué abençoou Calebe. Então Josué fez o quê? Abençoou. Josué, líder, levantado por Deus. Josué, meu servo Moisés é morto, agora é contigo. Então guia, leva o meu povo a tomar posse da terra. No verso 14, Josué é o líder. Então Josué, o líder, abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom. Opa! Hebrom era a promessa. Antes da promessa, o líder abençoou. Olha aí, ó, a ausência da bênção pastoral. Olha o que a ausência faz. A gente precisa entender esse versículo, porque ali Josué era o pastor do povo. Sabe, eu falo sempre lá na casa, não visite uma igreja, não viaje sem a bênção pastoral, não compre nada sem a bênção pastoral. Preciso orar, vou comprar um carro, vou comprar um terreno, vou comprar um bem, vou comprar, e você compra porque, aí era o meu sonho, compra, tá parado, é roubado, dá tudo errado. Compra da porque você foi sem a bênção, você tinha a promessa. Mas antes da promessa, você tem que ir com a bênção, querido. Tem que ir com a bênção, lindão. Tem que ir com a bênção, lindona. A bênção vem do altar. A bênção estava sobre Josué. E de Josué distribuía para o povo. A bênção está sobre o anjo do Senhor, que é o anjo da igreja, que é o pastor da igreja. E do altar distribui para o povo. Distribui.
E aí o que eu vejo aqui? Que primeiro Caleb recebeu a bênção de Josué, da liderança, para depois tomar posse de Hebrom, que era a promessa. Josué 14, verso 13 e 14. Eu botei 2 tópicos que eu quero falar para você. Olha, a bênção é de Deus. Quem dá a bênção é Deus. Os pastores, o apóstolo, o sacerdote, o bispo, dependendo da sua doutrina, a apóstola, seja homem ou seja mulher, nós só somos instrumentos de Deus. Mas a bênção vem de Deus. A bênção sempre vem de Deus. Mas a bênção também está condicionada a passar pelas mãos da liderança. A bênção também está condicionada a passar pelas mãos da liderança. Uma vez, pastor Samuel, ele trouxe uma palavra que eu guardo até hoje. Ele estava falando que a minha bênção passa pela vida do meu irmão. O seu pastor, por mais que ele seja seu pastor, a sua pastora, seu apóstolo, não sei a igreja que você congrega, ele é seu pastor, mas também é seu irmão. Diante de Deus, todos nós somos irmãos. Estamos aqui para servir. Então a sua bênção passa pela vida do seu pastor. Entenda isso. A tua vitória, o cumprimento da promessa de Deus na tua vida passa pela tua liderança. A gente tem que submeter. Agora você começa a entender porque Deus ele fala lá, ó, eu é que lhe darei pastores. Quem dá pastor para a igreja não é curso de teologia. Ai, falei. Quem dá pastor para a igreja não é levante. Quem dá pastor para a igreja é Deus. Dar-lhe-ei pastores segundo o meu coração para a igreja. Por que Deus dá pastores para a igreja? Porque Deus sabe que por intermédio da vida do anjo do Senhor que é levantado do altar, Deus vai usar a vida dele por intermédio das mãos deles. Seja homem ou seja mulher, eu sou a favor de pastora, tá? Não sou contra, a Bíblia fala sobre isso. A tua bênção vai passar por ele, a tua bênção vai passar por ela. E nós precisamos honrar a quem Deus honra. Ah, falei. Caleb sempre honrou Moisés, mas Caleb também sempre honrou Josué. A bênção de Caleb passou por Josué. A tua bênção passa pela vida do teu líder espiritual. Pegou aí, pastora? Passa! E aí tem ovelha que se acha autossuficiente. Eu não preciso orar com o pastor, eu não preciso orar com a pastora, eu fui no profeta, eu fui lá, mas o profeta dá conta da tua vida, Deus? A irmãzinha dá conta da tua vida, Deus? Então você não tem que orar com a irmãzinha, não tem que orar com o irmão, você tem que orar com o teu pastor, com a tua pastora, com o teu apóstolo, com a tua apóstola, com o líder espiritual da tua igreja, do teu ministério. Você precisa. É questão de honra, e a honra é uma chave que abre porta. Caleb entendeu isso. Antes de eu receber a minha herança, diz Caleb, antes de eu receber a minha promessa, antes de eu receber o grande favor de Deus na minha vida, eu preciso ser abençoado pelo ungido do Senhor. Ei, Jesus. E aí eu vou entrar para a gente já poder fechar com chave de ouro. Sabe por que tem muita coisa que na vida não está dando certo? Se for para você, recebe aí a tua parte. Sabe por que muita coisa na tua vida não está dando certo? Aquela roupinha que você comprou deu errado. Aquele utensílio deu errado. Aquele terreno, aquela casa deu ruim. Aquela negociação caiu, foi para trás. Aquilo que você ia alugar, aí não. A culpa não é de Deus. O veículo automotivo que você comprou e deu ruim. A culpa não é de Deus. Não é de Deus. A culpa é por quê? Porque antes das bênçãos materiais, antes das bênçãos materiais, eu preciso da bênção espiritual. Antes de Hebrom tem Josué. Pegou. Pega aí pra tua vida. Antes da bênção material, tem a bênção espiritual. Antes de Hebrom tem Josué. Antes do cliente querer fechar comigo uma venda, eu tenho que orar com o meu pastor. Antes de eu fazer uma cirurgia, eu tenho que orar com o meu pastor. Antes de eu vender alguma coisa, eu tenho que orar com o meu pastor. Antes de eu comprar, antes de eu viajar, antes de qualquer coisa, eu preciso da bênção espiritual que está sobre a vida do ungido ou da ungida do Senhor da casa.
Eu preciso. Quando eu entendo isso, quando eu tô com a bênção, querido, eu olho para Hebron e falo, tá cheio de gigante, mas a bênção está na minha vida. E aí guardo para a gente poder fechar com chave de ouro o que eu falei no início. Quando eu entendo isso, quando eu entendo essa necessidade, eu já tenho a graça, mas essa graça tem que ser ativada. Já tem a graça que eu falei nisso, mas a graça tem que ser ativada. Quando eu entendo isso, automaticamente no reino espiritual é ativado a chave, me habilitando não só para ser abençoado, mas para me tornar abençoador. Caleb, ele foi abençoado, mas ele se tornou um abençoador na vida da sua casa. Porque antes de Hebron veio Josué. Antes da bênção material veio a bênção espiritual. Pega isso para a tua vida em nome de Jesus. A gente está terminando. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Eu não falo isso, querido. Eu não estou liberando isso para você falar assim, poxa, porque não pode. Não, você não tem que honrar pastor, homem. Você tem que honrar a Deus. E se Deus levantou o pastor, a pastora, o bispo, a bispa, da doutrina, da igreja que você faz parte, que você congrega, você honra ele, honra. E você vai ver que as coisas que antigamente estavam dando errado, muita coisa vai dar certo. Você vai começar a entender que às vezes não é o seu serviço. Ai, Jesus, obrigado, Senhor. Minha esposa mandou para mim, mês passado, falou que a gente estava assistindo uma live de um apóstolo, o homem de Deus, Luiz Hermínio, e ele falou isso, eu tomei posse na minha vida. Não adianta você estar servindo a igreja, estar tocando, estar cantando, não adianta você estar entregando dízimo, você faz de tudo na igreja, você serve, você faz, não adianta, o teu serviço, ele não vai te habilitar. O que te habilita para você se tornar um abençoador não é o teu serviço, é a obediência. Vou repetir porque é mais do que didático. O que te habilita a se tornar um abençoador não é o teu serviço, é a tua obediência à palavra. Amém? E assim a gente finaliza a imersão de hoje. Eu quero orar pela tua vida e vou te pedir uma grande gentileza. Tem os dados bancários da igreja, está nos comentários, tá? Se você abrir, clica aí, vai abrir. Seja um colaborador do ministério. Nós temos um grande desafio amanhã, dia 20. E se você perguntar assim para mim, e aí pastor, como é que está? Eu vou falar para você, eu creio no Deus que nos fez a promessa. Só vou falar isso para você. Eu creio no Deus que me fez a promessa. Ah, pastor, está faltando quanto? Eu vou falar mais para você mais uma vez. Eu creio no Deus que nos fez a promessa. A igreja dele, a igreja não é nossa. O nome do Senhor não será envergonhado. Eu quero incentivar você a ser fiel no dízimo, a ser fiel na oferta, tá? Você que dizimou, o pastor já dizimei esse mês, mas entregue a sua oferta, a palavra do Senhor fala sobre isso. E nós vamos orar finalizando também. Os dados bancários da igreja está aí, é um Pix. O Pix é o nosso CNPJ, que é 10 193 915 2000 contra 03. 10 193 915 2000 contra 03. Você pode fazer um Pix. E nos comentários tem a agência, a conta corrente, se você quiser fazer um TED, fazer um DOC. Mas nos ajude a manter o nome do Senhor, a manter aquela porta aberta. Conto com a sua contribuição, com a sua oração em nome de Jesus. Nós vamos orar por todas as igrejas do Senhor, porque assim como a gente, muita igreja também paga aluguel, passa por situações delicadas e é muito complexo esse período que as igrejas estão vivendo. Nós temos que orar, nós temos que nos unir. A palavra do Senhor vai dizer que um ao outro ajudou. Eu vou te pedir também, com bastante carinho, para você, em nome de Jesus, tá? Não esquecer do nosso culto presencial de domingo. Querido, de domingo 17 horas. Faz um esforço, vai lá, tá? Saia da inércia.
Vai, sacode a poeira, vamos dar a volta por cima. Avenida dos Mananciais 995 na Taquara. Avenida dos Mananciais 995. E eu quero mais uma vez agradecer, assim a gente finaliza, a cada um que orou pela cirurgia do meu pai. Meu pai está bem, tá? A cirurgia ela levou um pouco mais do que estava se esperado, mas Deus sabe todas as coisas. Ele já está em casa, está em processo de recuperação. Eu agradeço muito pelo Ministério Nova Jerusalém, meu pastor, pastor Manuel. Tudo aquilo que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Deus mostrou para ele. E foi, pastor Manuel é um homem de Deus, querido. E foi algo assim extraordinário. Então nós vamos orar agora. Eu quero agradecer muito pelo carinho das irmãs, os irmãos mandaram mensagem no Face, no Instagram, por Zap. Muito obrigado, tá? A nossa família, eu, minha esposa, minha irmã, minha tia, meu tio, meu pai, nós agradecemos o carinho de vocês para com a nossa família. Muito obrigado, que Deus abençoe. E assim nós estamos terminando. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço. Eu quero te agradecer por cada um que esteve conectado nessa live e aqueles que virão posteriormente. Muito obrigado porque o Senhor permitiu que a Nova Jerusalém Taquara entrasse na vida de cada um e fosse bênção, Senhor. Que essa palavra possa dar direção, possa dar, ó Pai, firmeza espiritual para os teus filhos e manter, para que todos nós possamos manter a nossa posição de filho. E agora eu coloco diante de Ti a bolsa apostólica da Tua casa. Senhor, Tu sabes o nosso compromisso de amanhã, Tu sabes a nossa realidade. Tu sabes, Senhor Jesus, a nossa condição. Mas Tu és Deus de milagre. Tu és Deus que pode fazer. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então toca nos corações. Toca nos corações, agora move os corações. E que nós sejamos alcançados pela Tua graça. Não só a nossa igreja, mas todas as outras igrejas, Senhor. Toda igreja que prega a verdade, que fala a verdade. Porque a Tua palavra diz que as igrejas são a porta dos céus aqui na terra. Senhor, nos ajude a louvar e bendizer o Teu nome. Joga toda dificuldade por terra no nome de Jesus. Senhor, levanta ajudadores. Tu usa o homem para o bem do próprio homem. Levanta, ó Pai, homens que invistam nas igrejas. Invistam, ó Pai amado, nas igrejas do Senhor. Ajuda-nos. Eu te agradeço agora por cada oração, por cada palavra, por cada joelho dobrado, Pai, que esteve orando pela cirurgia do meu pai. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela consideração da igreja para com o Teu filho. Muito obrigado pelo pastor Manuel, que foi usado, Pai amado, para abençoar, porque assim como foi ministrado, nós somos filhos ministeriais da Nova Jerusalém e nós não fazemos nada sem a bênção do Teu ungido e nós fomos com a bênção, o Senhor, deu certo. O nome de Jesus foi glorificado. Eu te agradeço pela vida da minha esposa, pela vida da minha irmã, pela vida da minha tia, do meu tio, da nossa família, que juntos, Senhor Jesus, estamos juntos. Muito obrigado pela Nova Jerusalém Taquara, essa igreja, ó Pai amado, que tem nos acolhido de uma forma extraordinária. Muito obrigado pela vida da Tua igreja. Todos nós somos Tuas ovelhas. Conceda-nos uma noite de paz, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos terminando. Olha, que você tenha uma noite de paz. Não se esqueça, hoje é quinta-feira, tá friozinho. É um tempo propício para um chá. Tá? É um tempo propício para uma sopinha, sopa de ervilha, um caldinho de feijão, um caldo de mocotó. Olha que coisa linda, é um tempo propício. Então você tá com a tua família, se reúne, faz. Pastor, não tem caldo nenhum. Então faz aquilo que eu falo sempre. Nada melhor do que um pãozinho na chapa e, se for dormido, melhor ainda, um pãozinho na chapa, um café com leite. Você toma aquele banho morninho, coloca o seu casaco. Eu tô de meia, os irmãos estão vendo. Eu tô aqui com a minha meia especial, tá? Coloca a sua meia aí, que você tem uma noite de paz. Agradeça a Deus pela sua família. Independente do credo da sua família, agradeça. Porque se você tem família, é porque Deus te ama. Tem muita gente que queria ter uma família como a sua e não tem. Então não reclame da sua família, só agradeça. Porque as coisas, todas as coisas, irão no seu devido lugar, no tempo certo, da forma certa. Mas não esqueça, antes da bênção material, nós precisamos da bênção sacerdotal. Amém? Obrigado, Regininha. Deus abençoe. Manda abraço para Serginho. E lembrar dia 28, hein? A nossa caminhada dos homens. Só os machos. Pastor Jorge,
combina com ele, manda o zap e depois do churrasco só dos homens, você está convocado. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Fique em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus recaiam, permaneça na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, de hoje para todo sempre. E você que recebe essa palavra, em sua voz aí, diz amém. Fique em paz, que Deus te abençoe. E não se esqueça, somos família, somos igreja, em nome de Jesus. A pastora está mandando um beijo, ela não pôde estar com a gente, porque ela está trabalhando. Hoje ela vai até tarde, está trabalhando, tá? Mas ela está mandando um beijo. Vou mandar, hein? Vou mandar. Beijo, querido. Fique em paz, que Deus te abençoe. Até domingo no presencial, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, compartilhe essa palavra. Compartilhe lá no Face. Seja um multiplicador do reino. Deus te abençoe.